Bom, vamos começar a aula de hoje retornando no nosso reader aí de exercícios que a gente vem praticando no laboratório. Eu vou utilizar mais uma vez essa estrutura apenas para criar outra estrutura. Na estrutura original, essa estrutura original, nós vamos acrescentar aqui uma outra estrutura. Eu vou acrescentar mais tarde uma outra estrutura para trabalhar aqui, mas antes a gente vai fazer essa revisãozinha dos vetores e de trabalhar com estruturas do tipo vetorial. Bom, olhando aqui os nossos exercícios .h, nós temos três vetores, dois do tipo float, um com 140 posições ou conteúdos distintos. Ou seja, quando eu declaro uma variável float, do tipo float, mas essa variável, vou colocar um nome nela aqui, eu vou colocar val, eu estou criando uma variável do tipo float, mas apenas uma variável. Se eu tiver que criar várias variáveis, eu teria que fazer o quê? Val 1, val 2, val 3 e assim sucessivamente. Mas se eu tivesse que criar 50 variáveis, eu ia ter um trabalho enorme de ter que ficar criando essas 50 variáveis na mão. Então a linguagem C nos dá a possibilidade de criar 50 variáveis dizendo apenas o tamanho dela. Então aí eu já acabo de alocar 50 posições do tipo float, que ocupam 4 bytes cada um, na memória do computador. Como é que eu trabalho com o vetor? Ora, se eu quero fazer o val 1 igual a 3.5, é assim que eu faço. Ou seja, eu tenho um índice que me dá a posição do vetor. Se eu faço uma impressão, por exemplo, %f, e vou colocar %f também, 2%f, eu vou colocar aqui esse sinal para diferenciar ambos. E vou colocar aqui val 1 e val 0. Vou colocar aqui primeiro. Se eu executar esse programa, ele vai me mostrar o quê? O primeiro com 0 e o segundo com 3. Isso porque é o code block. Se fosse outro compilador do tipo GCC, provavelmente nessa primeira posição viria algo muito estranho, que você não sabe o que é, porque foi o que alocou na memória. Se eu tivesse, por exemplo, que preencher todos os 50 vetores, eu precisaria utilizar uma ferramenta da linguagem C, que é o laço. Posso usar os dois tipos, tanto o while quanto o laço for. Mas por questões numéricas, como eu sei o tamanho do vetor e eu preciso controlar o tamanho do vetor, e eu sabendo o tamanho e o número das coisas, eu uso o laço for. O laço while para quando eu tenho um laço de repetição sem saber quantas vezes será repetido. Então eu vou fazer aqui apenas um cálculo bastante simples, vou criar uma outra variável do tipo inteiro e ele vai ser meu índice, índice i. Então eu vou criar aqui um laço for, i igual a 0, i menor do que 50, porque é o tamanho do meu vetor, e mais. Eu vou imprimir os meus 50 vetores, mas antes de imprimir, eu vou calcular os meus vetores, que é o quê? Val índice i é igual. Eu vou criar algo bastante simples. Eu vou pegar i dividido por 2,75.
ok? E vou imprimir, saltando linha, vou imprimir o I e vou imprimir o val índice I. Ora, quando eu coloco o índice aqui, ele vai obedecer o mesmo índice aqui, sabendo que o I, quando for 0, é o primeiro elemento do vetor, quando o I for igual a 1, é o segundo elemento do vetor. O último elemento do vetor é qual? 49, muito bem, é isso mesmo. Então eu vou executar isso daqui. Hã? I é int, por isso que saiu isso aqui, não é? Ó, tá vendo? Os valores distorcidos. Então vamos lá, o I é... Eu coloco o que aqui então? D ou I? Ok? O I é 49. Então ele mostrou aqui, ó, do 0 ao 49. Mas isso não é humano, né? Do 0 ao 49 não é uma coisa humana. Então como é que a gente faria para eu mostrar aqui do 1 ao 50? Aonde? Tamanho do vetor? Não, mas o vetor já tem o tamanho de 50. Em qual linha eu coloco isso? No printf é o melhor lugar, mais 1. Porque se eu iniciar em 1, a posição 0 do vetor não vai ser utilizada. Então eu tenho que obrigatoriamente começar no 0 e terminar na 49. Mas isso é um índice, eu não posso confundir com a posição. Então aqui no printf eu estou na posição 1. Se eu imprimir aqui agora, vai imprimir o 50. E observem que os valores, ó, são proporcionais aos valores. Ó, tá vendo? Porque eu estou dividindo 0 por alguma coisa, vai dar 0. O primeiro é o valor exatamente que eu estou fazendo a conta, né? 1 dividido por 2,75 dá 0,72. Então bate os valores aí, ok? Eu estou pegando o valor aqui, ó, dividindo o I, que é igual a 0 da primeira vez, dividindo por 2,75. Aí eu estou mostrando ele aqui. Eu vou mostrar apenas os 5 primeiros, ok? Para a gente ter uma alusão melhor. Olha só, os 5 primeiros. Vamos fazer o chinês. Porque assim, vamos supor que o I é 0. Não, vamos supor não. O I é 0. O I é 0, tá aqui, ó, o I é 0. 0, por isso que ele apresenta 0 aqui, ó. Esse aqui é esse valor aqui. Isso, que dá 0,36. Aí na próxima, 2 dividido por 2,75, dá, né? Ok? Aqui no 4, né, que é o 3 dividido por 2,75, dá, e assim sucessivamente. Ok? Então, eu já comecei a criar valores. Então, isso é vetor. Em linguagem C, eu posso transformar uma estrutura em um vetor. Digamos que eu tenha uma estrutura, né? Vamos colocar aqui struct, venda. A estrutura de venda vai ser código da venda, que é um int. Vamos colocar aqui um int, código da venda, o item de venda, né? Vou colocar item de venda. Vou colocar aqui cliente. Vou também colocar int cliente. E vou colocar o código do produto, int produto. Eu tenho aqui em exercícios.h, eu já tenho o preço. No clientes.h eu já tenho o preço, tenho esse vetor de preço. Eu vou utilizar
esses vetores para a gente trabalhar com vetores do tipo estrutura. Então, para que eu coloque valores ali na minha estrutura, eu preciso declarar o quê? A entidade que vai acessar a estrutura. Porque quando eu coloco aqui struct venda, eu não criei nada na memória ainda. É apenas declarei a variável. Ok? Eu declarei a estrutura, não é variável. Eu declarei a estrutura, mas eu não aloquei memória. Como é que eu aloco memória? Eu posso colocar aqui struct venda. Isso é uma prática minha. Qualquer um de vocês pode usar o que achar melhor, ou dentro da empresa o que a empresa padronizou. Eu uso reg venda. Venda, reg venda. Cliente, reg cliente. Produto, reg produto. É o nome da instância que eu estou alocando para o meu produto. Eu vou colocar ele com tamanho de 5, tá? Pode ser X ali, né? Pode ser qualquer nome. Eu poderia dar o nome aqui, ó, X. Não tem problema. E eu vou usar o X. Vou usar o X. Então, como eu tô alocando aqui apenas 5 estruturas, ó, o tamanho da minha estrutura é vezes 5. Então, essa estrutura struct venda, eu estou alocando 5 posições de memória para essa estrutura. Ou seja, 5 estruturas na memória. Ok? Como é que eu acesso essa estrutura? Bastante simples. Já que eu aloquei o X, eu vou colocar aqui, ó, X ponto, não é isso? Hã? X índice ponto, exatamente. Vocês precisam participar aí, porque eu preciso indexar a estrutura. Após o ponto... Opa, foi mal aqui. Oi. Quem perguntou? Esse 5 aqui? Por que tem que existir isso? Esse 5? Se eu não colocar o 5, se eu fizer assim, ó, quantas estruturas venda eu tenho? Uma estrutura vendas. Aí eu não preciso indexar. Então, se eu coloco aqui X item igual a 1, vou colocar aqui X cliente, né? Agora, como é um código também, vou colocar 1. X ponto produto igual a 1. Isso aí é do laço também. Estou fazendo dentro do laço. Estou fazendo dentro do laço porque para exemplificar. Se eu tivesse 50 produtos, eu ia ter que colocar X1, X2, X3, eu não ia ter tempo de programar. Como eu tenho 5 produtos, eu coloco essa estrutura com esse registro dizendo que o tamanho dele é 5. Vale a mesma configuração do vetor. Aqui no vetor val, se eu faço assim, eu não estou criando uma variável do tipo float. Aqui eu não estou criando 50 variáveis do tipo float. A estrutura aqui é um vetor. Eu passei a estrutura para uma estrutura vetorial. Então eu consigo acessar. Já que eu indexei aqui a minha estrutura, colocando ela como vetor, eu preciso dizer qual posição da estrutura eu preciso acessar. Então aqui eu vou colocar I, porque eu estou indexando através do I, não é? Então eu preciso colocar aqui o I, ok? E aqui eu vou colocar o que? I, o item, cliente, eu vou criar uma outra variável aqui de cliente, não a mesma. Código de cliente eu vou colocar I também. E o produto eu vou colocar o I também. Não vou imprimir nada disso aqui não. Ok? Aqui embaixo
eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um outro laço for. Aliás, eu vou até copiar esse laço for aqui, colocando aqui para fazer o quê? Para imprimir os meus clientes. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar aqui esses clientes aqui, tá bom? Eu vou aproveitar esses clientes aqui, tá legal? Porque eu tenho o código do cliente aqui, não tenho? Então eu vou aproveitar esse código aqui do cliente, tá bom? Como é que eu vou fazer então? Muito simples. Eu vou fazer o quê? Printf. Vou imprimir o quê? Percent D, né? Vou colocar aqui com 3 posições. Vou colocar percent 20s, que é para... E colocando ele do lado direito, que é para o nome. E vou colocar aqui também o percent 2.3f. Vai ser o quê? X e item. Aqui é o clientes, né? O vetor é clientes. Então eu vou colocar clientes e o último é o que? X e ponto produto. Ops. Então aqui eu vou imprimir. Então essa cliente que você fez aí, Você vai usar lá? vai usar não? Include exercícios.h. Oi. Eu poderia colocar. A pergunta dele é o seguinte. Alô, atenção. A pergunta dele é o seguinte: eu poderia colocar a instância diretamente na estrutura, ou seja, fazer isso aqui, ó. Pode. Não tem problema. A prática é não fazer isso, apesar de ser possível. Por quê? Normalmente você cria as estruturas num header e você instancia de acordo com a sua necessidade. Então é mais prático e mais seguro você preservar as estruturas num header qualquer, né? Eu poderia inclusive pegar isso daqui e jogar para cá. Vou salvar, ok? E trabalhar apenas com o programa. Eu não saltei a linha, né? Vamos saltar a linha aqui para ver se fica de certa... Vírgula onde? Tá com o olho afiado, hein? Isso mesmo. Olha só, eu tenho aí e o valor tá 0. Por que o valor tá 0? Você usou aquele X e cliente ali. Hã? Tem o for ali, ó. O linha 13. 13. Você colocou lá no 20S, você colocou no clientes direto. Isso aqui? Você vai colocar X, tá deixando de lá, ó. Aquele cliente que ele fez ali, não tá valendo de nada agora. Tem que ser clientes. Entendeu? Eu estou perguntando por que aqui está 0. Ó. Hã? Exatamente, aqui é um inteiro. Ó. Vocês precisam ficar ligado aí, aqui é um inteiro. Então, ó. Ok? Agora nós vamos melhorar o nosso processo. Pergunta. A partir do momento que você botou include exercício.h, se você botar o nome da variável que está lá no... O include é como se ele pegasse todo esse header e jogasse aqui dentro no momento da compilação. Ele substitui essa linha por todo aquele header. Se você colocar qualquer variável que tiver lá, então... Ele vai entender. Porque esse exercício.h passa a ser o complemento do seu programa. Ele vai existir. Quando ele for compilar, ele vai pegar essa linha toda e substituir por todo esse conteúdo. Então é como se tudo isso aqui, ó,
tudo isso daqui estivesse aqui assim. Então você tem o seu programa aqui, ó. Ok? Na prova vocês vão poder usar tudo que vocês tiverem direito, exceto copiar do colega ou da internet. Todo o material que vocês têm, vocês devem trazer no dia da prova. Tanto que eu sugeri no laboratório que vocês preservem lá no Moodle os seus códigos. Vocês façam suas bibliotecas de código. Treinem, peguem as aulas gravadas, assistam às aulas gravadas, criem sua biblioteca de código e coloquem no Moodle. Traz no pendrive, dá um jeito lá. Porque no dia da prova você vai se utilizar desses recursos todos. Porque o que eu vou pedir é para você trabalhar com exercícios .h. Ora, se você não tem a sua rotina de criar cliente, você vai ter que fazer ela no dia da prova e provavelmente não vai dar tempo. É por isso que a gente está treinando nos laboratórios, todos os laboratórios já tem algum tempo, os mesmos exercícios, que é para dar tempo de você, além de construir, entender. Porque não é só construir a rotina, você precisa entender a rotina até para saber usar. Ok? Se tiver, no caso, um programa líder, dentro do líder tiver um código errado, ele vai abrir diretamente no exercício? Vai. Vai abrir diretamente no exercício. O que você está perguntando é exatamente isso aqui. Por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula daqui. Ok? E agora eu vou compilar isso aqui. Hã? Não entendi. Já deu erro. Sim. Aí eu vou colocar aqui de novo. Voltando aqui. E compila. Ok? Professor, então eu posso fazer uma função dentro do Reader também? Você pode fazer dentro do Reader um programa completo e apenas, ou seja, várias funções, igual a gente fez no laboratório. Todas aquelas funções você pode colocar no seu Reader. Por exemplo, nós não temos lá a função de criar cliente. Aqui, ó, eu tenho essa função aqui de criar cliente, não tem? Eu vou pegar essa função aqui de criar cliente e listar cliente. Vou pegar todas essas funções aqui e vou passar aqui para exercícios.h, ok? Vou fechar cliente.c e já tenho aqui as funções. Então, se eu chamar aqui a função cria cliente, ele já conhece, ó. Vocês vão, aliás, vocês têm que trazer o Reader de vocês. Vocês vão postar todos os artefatos. Quando vários conversam, eu não consigo responder aquele que está perguntando. Pergunte. Eu pensei que a gente ia só dar para você Ctrl+V, mas... Não, traz tudo para você não ter que ficar tendo trabalho desnecessário. Eu estou buscando trabalho intelectual. Trabalho braçal a gente está fazendo no laboratório de aprendizado. Traga suas bibliotecas, seus readers, traga tudo, porque nós vamos trabalhar isso em laboratório. Então, se eu fizer cria cliente aqui, ele já fala até a estrutura, do 5 ao 10, certo? E se eu colocar aqui lista cliente, eu vou listar do 5 ao 10. Nem sei se vai funcionar, não sei como é que está essa função lá, mas vamos testar. Deu errado por quê? Hã? Não está instanciado, exatamente. Então, minha rotina aqui, ó, ela precisa ser instanciada. Eu preciso instanciar quem? Struct cliente reg clean, é isso? É isso ou não? Posso compilar? Ó. Criar o vetor, muito bem. Qual o tamanho do meu vetor? Vou pegar 2000, tá? Só para não ter problema. E agora, o que está errado? Hã? Essa estrutura aí não está criada aí.
Aqui? Mas ela não está criada aqui? Hã? Aqui está salvo. E por que deu errado? Professor, o nome das variáveis vai mudar ponto, tal ponto, outro nome. Olha só, vou compilar de novo para vocês observarem. Ó, o que está dizendo aqui, ó, o que está dizendo aqui, ó. Não declarado. Mas eu não declarei aqui? Hã? Está aqui a estrutura, ó. Struct. Eu estou no header. Não, o regcli está aqui, ó. Mas você não criou uma struct com regcli? Está aqui, ó. Struct cliente regcli. Ó. E aqui ele está dando erro. E ele está dando um erro aonde? Isso. Por quê? Isso a gente já detectou, só que não é esse o motivo, porque eu estou instanciando no código a estrutura de cliente. Por que isso aqui está dando erro? Vou mostrar a solução para vocês sem ter que mexer no header. O header não vem antes? Regcli que está escrito lá existe? Não existe. Então seria suficiente eu fazer isso aqui? É suficiente? Por que não é suficiente? Porque ainda não existe regcli. Aí sim vale o que você falou, instanciar aqui dentro. Porque ele não conhece ainda essa estrutura que está aqui colocada. Regcliente. Ok? A função aqui não conhece a estrutura. Então eu preciso instanciar no meu header e deixar isso fixo. Tipicamente, quando a gente cria estruturas, a gente já instancia a estrutura com o mesmo nome e que já serve para todos os programas. Então não preciso, ao colocar aqui no header, eu não preciso mais instanciá-lo aqui. Ele já está instanciado. Hã? O include já está. O standard é você está falando? O regcli já está instanciado aqui no header. Ok? Ó, quem não estiver entendendo tem que parar a aula para que eu explique de novo. Isso é uma aula de revisão e você precisa entender. Agora aqui na main, ele mostrou lá e criou cliente e não listou cliente. Concorda que ele não listou? Olha só. Aqui. Lista cliente, ó. Lista cliente tem a função de lista cliente. Ó. Tem a função aqui lista cliente. E ele não mostrou nada. Inclusive o cria cliente, ó. Seria porque então o subjeto tem que estar no programa principal? Não, a função não imprime ou não? A função de imprimir cliente, ó, lista cliente, ela não lista? Então ela tinha que listar, não? Mas o nome das variáveis não vai mudar. Como o nome das variáveis vai mudar? O ponto, preço e tal. Mas como muda? Não muda. Eu não estou com a estrutura definida aqui, ó. Não declarou essa estrutura lá, essa estrutura cliente regcli do outro lado? Não precisa, já. Peraí. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando e vocês estão deixando passar batido. Se eu instanciei a estrutura cliente aqui no header, eu não preciso fazer isso aqui. Então eu acesso toda a estrutura do cliente através das funções. Ora, se a minha estrutura do cliente é essa daqui,
A hora que eu chego aqui em criar cliente, eu estou acessando o regcli, código I, eu estou acessando essa estrutura aqui. Certo? Estou acessando essa estrutura aqui de código. Agora, ele não imprimiu, ó, lista cliente de 5 a 10, ele não imprimiu. Ele não deveria imprimir? Eu não estou na main? Ah, alguém lembrou do status. Que status? Status vazio. E eu criei que cliente? Do cliente de 1000 a 5000, que é status vazio, não é isso? Então, aqui na minha função, eu vou colocar asterisco só para poder imprimir. Quem aqui lembrou disso? Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu salvar aqui, voltar aqui, vamos lá. Agora ele imprimiu. Ou seja, quem não se lembrou do status é porque ainda não fez o dever de casa. Quem não se lembrou do status é porque não fez o dever de casa. Ainda não internalizou, ainda não consumiu todo o conteúdo. Eu sugiro que vocês revejam todos os vídeos de todas as aulas gravadas e refaçam toda a lista de exercício. Bom, eu não vou usar nossas funções prontas. Eu vou usar apenas a função cria cliente. Esses números que apareceram aí, desses números ali ou do número do struct? Da outra struct. Eu vou compilar aqui de novo. Ó. Esses primeiros números aqui... Exatamente. Até aqui onde eu estou imprimindo a nova estrutura. Agora, do 5 ao 10, com esses valores aqui, com asterisco de status, é da estrutura regcli. Ok? Agora eu vou fazer uma mescla aqui. Eu criei cliente e não vou listar, não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro laço for. Oi. No dia de fazer a prova, dá para incluir a prova e o cabeçalho? Na hora de enviar os arquivos? Que cabeçalho? Tipo assim, como você falou, você tem o exercício.h, digamos que eu pegue as minhas funções. Você vai ter que postar tudo o que você produziu. O seu header, o seu ponto C, o seu relatório, tudo. Isso, pode colocar mais de um. Eu consigo, só me cabeçalho eu consigo visualizar o que está dentro do estúdio. Para você visualizar o que está dentro de aqui, você tem que ir lá no header, no arquivo e abrir. Eu gostaria que nem fizesse isso, para não confundir, não misturar as bolas, até para gerar curiosidade e aí você confundir, porque lá tem outras estruturas complexas de define, typedef, uma série de instruções para o compilador que não vai agregar nada. Então deixa isso para o semestre que vem. Deixa isso para o semestre que vem. Mas é acessível sim, é um arquivo texto com todas as funções e estruturas da biblioteca. Igualzinho tem aqui o exercício.h, que quando está entre aspas é do próprio programador, ok? Não é uma coisa abstrata, não, é um monte de forma matemática. Exatamente. Endereços de memória, um monte de coisas lá. Então eu vou criar aqui um outro laço for que eu vou unir as duas estruturas. Eu vou criar o cliente de 1 a 10 para bater com a estrutura que eu estou criando lá, ó, da nova estrutura, que é a estrutura de venda, certo? Não criei uma estrutura de venda? Então eu posso pegar essa estrutura de venda aqui, ó, e pôr lá, não posso? Igual eu fiz com o cliente. Então eu vou colocar ela aqui. Só que eu vou deixar a original regcli, tá? E aqui E aqui eu vou trocar o X por regcli também. Ok? Para a gente manter o mesmo padrão de programação.
Beleza. Eu não vou imprimir isso aqui também porque é desnecessário, ok? Não vou imprimir nada. Eu vou criar o cliente, criei o registro de venda. Vocês querem que continue imprimindo ou não? Eu vou fazer só assim, porque se a gente precisar, a gente usa. Vou comentar daqui até aqui, beleza. Você quer que substitui aqui? Pronto, beleza? Ok? Tranquilo. Ora, eu vou imprimir os 5 primeiros. Os 5 primeiros. Como é que eu faço para imprimir os 5 primeiros? Vou imprimir o quê? Primeiro é o código do item, né? Depois eu vou imprimir o cliente, então 20S, o nome do cliente, ok? Depois eu vou imprimir o produto. Então, %D é o produto. E, por último, %2.3F, eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir, na estrutura do cliente, eu vou imprimir o preço. Ok? Ok? Então, eu estou usando 2 estruturas para fazer uma impressão, ou seja, eu tenho o cadastro de cliente e o cadastro de venda. No cadastro de venda só tem o código do cliente. Então, através do código de cliente de venda, eu acesso a estrutura do cliente, imprimo o cliente e a venda. Oi. Oi. Baixa aqui para venda. Você está usando o reg cria agora, né? É reg venda, né? Mas você não está usando venda. Não tem dois, né? Aqui que você está falando? Não, não. Aqui é reg venda. Muito bem, você prestou atenção direitinho. Agora ficou certo. Mas enfim. É em cima onde? Tá tudo errado, né? É isso mesmo. Fico muito feliz de vocês estarem prestando atenção. Mais algum erro aí do professor? A minha felicidade é quando vocês acham meus erros. Vou dormir feliz hoje. Então aqui eu vou imprimir o quê? É o código do cliente, é o código da venda, é o quê? Reg, venda e ponto item. Não é isso? Aqui reg, cli e nome, não é não? Cliente. Tem 20 posições. Vou mostrar o nome do cliente, que é esse carinha aqui, ó. Porque eu tenho o código da venda e o código do cliente aqui, não tenho? Então, na verdade, aqui, ó, não é I. É o quê? É reg, venda e ponto cliente. Fecha. Vamos entender isso aqui separadamente. Vamos colocar isso aqui separado. Ok? Vamos colocar separado para entender. Eu vou colocar aqui, ó, isso aqui da onde? Reg venda e ponto cliente. Reg venda, ó, reg venda e cliente. Não é o código do cliente? Eu vou pegar esse código do cliente aqui e vou acessar o quê? Esse carinha aqui, ó. Ou seja, eu estou acessando regcli índice ponto nome. Não é o nome do cliente que eu quero? Então, na realidade, eu estou substituindo isso daqui, ó, por I, não é? Ok? Porque isso aqui é o índice do cliente. Eu estou lendo esse cliente aqui, que é um código, é um inteiro, do registro de venda, e indexando
esse reg_cli aqui para acessar o nome. Ok? Então vamos voltar ele para lá, ó. Eu vou deixar até aqui assim. E o próximo é o quê? Que eu falei que ia imprimir. Reg venda. O que é esse elemento aqui, ó? O produto. Então é reg venda e ponto produto. Vírgula, o último é o que? Reg. Falei que ia imprimir o preço, não é isso? Não é o preço? Isso, é o preço. Então vou imprimir reg_cli índice I, não é isso? É índice I? É o que? É a mesma coisa aqui, ó. É isso aí. Não, cliente é reg venda, não era para ser o oposto, não. Reg venda, cliente, porque o que você quer pegar está em reg_cli, não em venda. O produto aqui? Não, ali em reg_cli venda. Aqui? É. O item? É. Ó, eu estou pegando o registro reg_cli, mas eu estou indexando o venda, através do venda. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou acessando reg_cli venda, a reg_cli cliente. Através do registro de venda, ou seja, eu estou pegando esse cliente e indexando reg_cli para poder acessar esses elementos aqui. Eu quero acessar o preço. O produto está aqui. Teria que ter um cadastro de produto. Aí seria uma terceira estrutura que eu não estou inserindo aqui para não complicar. Então eu estou pegando o preço que já está aqui no cliente, que foi vendido para o cliente, tá bom? Ok? Só para facilitar, para não ter mais uma estrutura para complicar. Então eu estou pegando esse preço aqui. Esse preço aqui, ó, é o reg_cli indexado pela venda do código do cliente, ponto, preço. Fecha. Ok? Será que isso aqui vai funcionar? Fecha os parênteses e deixa o preço. Ok? Então vamos salvar isso daqui para poder ir para o céu. Aqui está. Eu não saltei linha, ficou feio. Vamos saltar a linha aqui. Se eu quisesse, por exemplo, para ficar bonitinho, eu vou apresentar isso aqui para vocês para que vocês façam isso a partir do exercício. Eu não tenho todas essas linhas aqui. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui item. Vou colocar cliente. O próximo é produto, não é isso? Produto e preço. Opa. Entre aspas. Por que está entre aspas? Porque eu estou colocando tudo aqui. Isso aqui tem que mudar para string, né? Isso aqui é string. Isso aqui também é string. Então eu vou colocar aqui um tamanho de 5 nessa string. Vou colocar aqui um tamanho de 10. Vou colocar aqui também tamanho de 10. Se eu imprimir aqui, ó, ficou meio feio, né? Porque os valores não estão batendo, né? Mas é um cabeçalho. Se eu quiser melhorar esse cabeçalho, eu tenho que melhorar esse cabeçalho aqui do printf, né? Para ficar igual. Então preciso ajustar. Vou colocar 5 aqui. Aqui eu vou colocar para ele colocar para a esquerda apenas 5 posições. Aqui eu vou colocar apenas 10 posições. E aqui eu vou colocar 5 também. Não sei nem como é que vai ficar porque eu estou chutando. Olha aqui. Quais? O traço, quando eu coloco o traço, é para a esquerda. Se eu não ponho o traço, ele é a linha direita. 5D, 5D, e vamos ver como é que funciona. Ó, agora já ficou mais bonitinho, certo? Só precisa melhorar o produto aqui, ó.
2 no primeiro? Aqui? Você acha que fica bom? Não ficou bom, não. Ficou bom, não. Vou pôr 5 mesmo, porque aqui tem 5, o bom é ficar 5, tá? Aqui tem 20, aqui tem 10. Então, vou colocar aqui também 20. Aqui tem 5, aqui é 2.35, então vou colocar aqui 6. Melhorou bastante, né? Quase conseguiu. Para melhorar, então, eu vou colocar aqui 4 e vai ficar quase perfeito. Não vou preocupar com a perfeição. Não é o nosso objetivo aqui a perfeição. Eu espero que vocês entendam aí. Pessoal, o que interessa agora, na prática, é... Eu posso pegar o preço aqui e multiplicar por quem? Por potência. Então, eu vou multiplicar o preço aqui por potência. Então, eu vou pegar tudo isso daqui e mudar aqui preço por potência. Fazendo isso, eu tenho os valores multiplicados. Ou seja, eu estou trabalhando com vetores de estrutura. Alguma dúvida? Podem começar a levantar a mão. Chegou a hora. Claro, você botou estruturas dentro de Eu não coloquei uma estrutura dentro da estrutura. Usei duas estruturas para mostrar os dados de duas estruturas numa mesma impressão. Ele pegou os dados, foi lá dentro, quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, eu sei sim. Mas quando eu vou reg clean, aí dentro Vamos fazer uma coisa mais simples? Se você quiser fazer a média aí e achar o cara mais próximo da impressão, eu estou com dúvida. Então, vou fazer aqui struct venda. Tem código, tem item, int item, e tem quantidade, int quantidade, e float preço. Eu vou instanciar essa estrutura, struct venda reg venda, 5 vetores para essa estrutura. E vou criar uma outra estrutura isso. O que tem? Claro que precisa. Eu coloquei ponto vírgula, não viu não? Venda é item da venda. Aqui não, aqui vai ser o cliente. Vou colocar aqui cliente. Cliente, ok? E vou colocar aqui o nome do meu cliente. Oi? Não. Um programa pode ter duas variáveis com o mesmo nome? Então, a estrutura é um tipo de variável. Ok? Então, não pode. Então, o nome tem 51 posições, sabendo que a última é nulo. E vou instanciar também o meu cliente. Reg cli. Olhem só. Presta atenção. No começo também. Seja muito 16. No início.
Mais alguma coisa que vocês queiram observar? Linha 12, o que tem? Muito bem, estou gostando de ver. Aqui é chá. Mais alguma coisa que vocês queiram me corrigir? Por enquanto tá bom. Aparentemente vai compilar. Por que tem 51 no nome? Você escreve seu nome com quantas letras? Muitas. Se eu não colocar a quantidade de letras que eu vou armazenar, quantas letras o nome está ocupando? Não, 50 aqui vai dar 49. Eu respondi no início, mas eu vou responder de novo. É 51 porque o nome vai ocupar 50 posições e a última posição é reservada para o nulo, para você identificar aonde o vetor de caracteres termina. Caso contrário, você não terá controle sobre ele e você vai ter problemas no seu programa. Sim. Pode ser até, mas ali você vai ter 50, no mesmo que você tem 50, você botou 50, você vai ter 50, só vai começar do zero, que é meio conveniente. Mas você vai ter 50. Não, você está confundindo. Pessoal, De 0 a 49, mas... de 0 a 49 tem quantas posições? 50. A posição de número 50 vai ter o nulo. Mas o tamanho do vetor é 51. O tamanho do vetor não pode ser confundido com a posição do índice do vetor. Posição 0 até posição 50, porque o vetor tem tamanho de 51. Se eu colocasse menor ou igual, ele faria mais um. Errado. Sim. Faria, mas errado. Não, é errado, mas faria. Faria. O size off ali é 51, mas a string len é 50. Exatamente. Você definiu bem. strlen vai retornar 50 se ele tiver ocupado todas as posições e o sizeof vai retornar 51. Ok? Ok? Isso tem que ficar muito entendido porque isso é o controle do vetor. Digamos que esse vetor tem 10 posições. Aí alguém vai lá e escreve o nome com 11 caracteres. Vai dar erro. Em lugar dos 10. Vai dar erro. Se você tiver um GCC, por exemplo, vai dar estouro de... você está acessando uma posição de memória protegida. Stack Overflow, exatamente esse é o erro. Então sai de cima Por exemplo assim, tem 10 posições, eu digito o nome com 10 letras. Vai dar erro. Tem que ter o último. Tem que ter o último nulo lá na última posição do vetor, ou seja, na última posição ocupada, a próxima tem que ser o nulo. Vetor de caracteres, né, vetor do tipo char, ele precisa do nulo para controlar aonde termina a ocupação do vetor. serve até para descobrir o tamanho do vetor, Para saber o quanto está ocupado o vetor, não o tamanho do vetor. a largura do vetor. Isso, a largura ocupada. A largura ocupada. Então aqui eu vou preencher valores, certo? E não vou usar a minha estrutura aqui do cliente não. Eu posso no máximo utilizar aqui o meu char clientes para pegar alguns nomes e eu vou colocar ele aqui, mas eu vou mudar o nome para nomes. Ok? O meu vetor aqui agora de nomes eu vou utilizar para criar, olha só. Vou criar também uma variável aqui em main do tipo i para poder indexar o meu laço for, então i igual a 0, i menor do que 5, que é o tamanho das minhas instâncias vetoriais, e mais. O meu laço for vai ser composto de quem? Eu vou criar a minha estrutura de cliente primeiro, que é o quê? Cliente índice item, não é isso? Igual a i. Beleza?
Todos entenderam esse passo? Eu estou instanciando o meu cliente aqui, certo? E estou indexando, tá certo isso aqui? Não, não está certo. Eu estou usando aqui o nome da estrutura. Não pode, eu tenho que usar o quê? A instância. Eu tenho que usar aqui então o quê? Reg cliente. Quando você sublinha assim, aparece todos que tem o mesmo nome. Tem como você alterar todos de uma vez só? Sim. Como é que faz isso? Não, Não? não. Só não pode vir um detalhe nessa. O que você pode fazer... O que você pode fazer é aqui, ó, fazer a troca de caracteres aqui, igualzinho faz no editor, tá? É localizar, substituir. As funções de editoração que você tem. Então vamos lá, continuando. Eu vou fazer o reg cli cliente índice i ponto nome, não é isso? E eu vou usar o que para poder copiar a string aqui de nomes? str, exatamente. Só que eu preciso de um outro header, que é o strings. Ok? O strings tem as funções que mexem com strings, por exemplo, strcpy. Nome, aí eu vou colocar o que? Nome, índice i. Beleza? Se eu quiser imprimir, então, eu vou colocar aqui, ó, printf criando clientes. O strcpy, ele vai pegar uma string, essa. Que string que é essa? Essa aqui, ó. O primeiro nome, primeira posição do nome. E vai copiar para reg cli. Isso! Muito bem, é isso aí. Entendeu ou não? strcpy? Aí eu vou imprimir aqui só para a gente ver o que está saindo lá, ó. Printf percent 3D, não é isso? E percent traço 20s. Eu vou colocar aqui o que? Vou copiar aqui que é mais fácil. Vírgula. Reg cliente e nome, beleza? Então se eu fizer isso daqui, olha só. Eu não saltei linha de novo, vocês não me avisam, gente. Ó, vamos pular a linha, pá. Criando clientes. Criei 5 clientes. O código que está mostrando tá legal? Começa no 0. Então como é que eu corrijo isso aqui? Aonde? Qual linha? Qual a linha? Não. Na linha 24, na criação, ó. Certo? Errado. Errado. Por que não pode ser aqui? Pode ser ou não? Pode ser sim, eu estou tentando confundi-los. Se fosse o código do cliente... Claro, mas eu preciso confundir para poder trazer à luz. Se fosse o cliente, eu não poderia alterar, porque o cliente 0 não existe. Agora, eu não poderia utilizar. Agora, eu estou fazendo o item, que é um item de lançamento. Então, é o item 0 de lançamento. Ou seja, eu não posso alterar os índices.
Quem falou que eu vou colocar aqui o item aqui mais 1 na linha 26 acertou. Ok? Porque aí eu mostro corretamente sem alterar o índice. Ele continua sendo 0. Você importou esse strings aí? Não. Eu coloquei, né? Mas eu não sei se tem aqui, mas os computadores do laboratório, como tem a versão do código antiga, tem que botar strings para usar a stack CPY. Mas essa 16 tem então, mas eu já compilei o computador sem botar strings. Como se alguma atualização tivesse incluído, mas você tem que colocar os headers. Você tem que colocar os headers. CodeBlock, GCC, tem 200 compiladores espalhados no mundo. Se você não usar o padrão da linguagem, você não vai ter algo que a gente chama, que vocês vão ver nos próximos semestres, que se chama portabilidade. Já ouviram falar de portabilidade? E o que é portabilidade? Escuta a definição que vocês vão precisar dela. Portabilidade é quando o seu código-fonte é compilado em várias plataformas sem nenhum tipo de alteração. Você diz que o seu código, o seu programa é portátil. Ele é portátil para várias plataformas sem intervenção, sem alteração. Então, quando você usa o padrão da linguagem, você deixa o seu programa portátil, porque lá onde você usou, eu não precisei colocar string, aí você deixa sem. Vai para um outro compilador, você vai encontrar erro. Exatamente. Então, siga o padrão da linguagem. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. O que eu vou fazer agora é muito simples. Se eu tenho duas estruturas e eu acabei de criar a estrutura do cliente, agora eu vou criar uma estrutura de venda, fazendo a mesma coisa. Olha só, pegando o mesmo laço for, eu vou criar o quê? Uma estrutura de venda. Essa minha estrutura de venda, eu preciso criar todos esses elementos aqui. Item, quantidade e preço. Para fazer bem rapidinho, eu vou aproveitar isso aqui. Só que aqui não é mais regcli, é venda, certo? Não muda nada. O que mais que são as outras variáveis que eu preciso criar? Quantidade. A quantidade eu vou criar da seguinte forma. Eu vou pegar o i e multiplicar por 2. Venda, isso mesmo, foi o que eu acabei de colocar. Ó. Vocês têm que compilar os programas para mim, cara. Eu estou adorando a aula hoje. É isso aí. Muito bem, muito bem. As pessoas podem nos surpreender. O que mais que falta? O preço, né? Não é o preço? Então eu vou colocar o preço como, hein? Aqui é preço. Eu vou colocar vezes 2,3. Ok? Ora, se eu já criei a minha estrutura e eu estou listando meu cliente aqui, eu posso listar as minhas vendas. Então eu posso melhorar aqui o meu printf com o quê? Reg venda, quant, que mais? Reg preço. Só que aí eu tenho que acrescentar aqui, né? Então, percent, só um minutinho. Percent 2.3f, percent 2.3f, não é isso? Tá faltando uma vírgula aqui?
Tá faltando uma vírgula aqui, senão ia dar erro. O que deu errado? A quantidade não é float, não é? Ó, vou colocar aqui, ó, bonitinho para que vocês não se percam, ó. Ó. Ficou bom assim, não ficou? Então, qual que não é float? Esse aqui mesmo, né? Então vamos colocar 2D, não é isso? Então, quantidade vezes preço. Não tem quantidade vezes preço. Isso é muito chato, ó. Então, eu vou colocar aqui quantidade vezes preço. Em vez de colocar aqui quantidade vezes preço. E aqui eu coloco mais um float, não é isso? Percent 2.3 é. Aqui? Ok? 2 vezes 2.3 beleza? Então eu peguei duas estruturas e criei um relatório baseado em duas estruturas. Olhando os exercícios que nós fizemos em laboratório até o momento, esse modelo de programa é também um candidato da P2. Ok?